Olá, caçadores de boas histórias! Inscreva-se no canal para apoiar a trazer mais conteúdos. E deixe nos comentários histórias que vocês gostariam de ouvir. Vamos à história de hoje? No recanto esquecido de uma cidadezinha envolta em lendas, há um vale profundo, cercado por colinas íngremes e árvores antigas, onde um orfanato solitário repousa, há muito tempo abandonado. Chamado de Orfanato do Vale Sombrio, a construção, já em ruínas, é feita de pedras negras que parecem absorver a luz do sol. Seu telhado, coberto de musgo e trepadeiras, desmorona lentamente, mas o que realmente repele as pessoas é a aura pesada e sinistra que emana do lugar. A história conta que, muitos anos atrás, o orfanato era dirigido por um casal bondoso, os irmãos Marlov, que cuidavam das crianças como se fossem suas próprias. O local era conhecido por sua alegria e vida. As crianças corriam pelos jardins, brincavam nos campos floridos ao redor, e as risadas podiam ser ouvidas a quilômetros de distância. Mas tudo mudou em uma noite tempestuosa, quando uma estranha mulher apareceu à porta do orfanato. A senhorita Malvina, de aparência cadavérica, com cabelos longos e negros como a noite, e olhos que pareciam observar a alma das pessoas, pediu o abrigo da tempestade. Os irmãos Marlov, movidos por sua habitual generosidade, permitiram que ela ficasse. No entanto, algo naquela mulher perturbava as crianças, que passaram a ter pesadelos frequentes desde sua chegada. Não muito tempo depois, o inesperado aconteceu. Os irmãos Marlov desapareceram misteriosamente, deixando o orfanato sob os cuidados da senhorita Malvina, que alegou que eles haviam partido em uma viagem urgente. No entanto, ninguém na cidade acreditou nessa versão, pois os Marlov nunca haviam mencionado qualquer plano de viagem. Sob a nova direção, o orfanato mudou drasticamente. A luz que antes permeava o lugar foi substituída por sombras profundas, e o clima de alegria deu lugar a uma atmosfera opressiva. As crianças, antes tão vivas, começaram a definhar, seus olhos perdendo brilho e suas peles tornando-se pálidas. Então, começaram a desaparecer, uma por uma, sem qualquer explicação. A senhorita Malvina sempre tinha uma desculpa pronta, uma adoção aqui, uma transferência ali, mas ninguém jamais viu essas crianças novamente. Aqueles que ousavam perguntar eram recebidos com um olhar gelado que os fazia recuar, e logo, a cidade inteira passou a evitar o assunto. Anos depois, um grupo de adolescentes, fascinados pelas histórias sobre o orfanato, decidiu explorar o local. Eles haviam crescido ouvindo os sussurros sobre as almas perdidas das crianças e o paradeiro desconhecido dos irmãos Marlov. Intrigados e desafiando o medo, escolheram uma noite de lua cheia para sua expedição. Atravessando o portão enferrujado que marcava a entrada do orfanato, sentiram o ar ficar mais denso e frio. O vento sussurrava entre as árvores, carregando consigo o som de risos distantes, como ecos de um tempo perdido. O grupo hesitou por um momento, mas, impulsionados pela curiosidade, continuaram. Dentro do orfanato, o silêncio era absoluto. As paredes cobertas de trepadeiras pareciam estreitar os corredores, como se a própria estrutura estivesse viva, observando cada passo. O render das tábuas sob seus pés era a única coisa que quebrava a quietude, e a cada novo ruído, seus corações batiam mais rápido. Explorando as salas vazias e empoeiradas, eles começaram a perceber detalhes perturbadores, retratos antigos dos irmãos Marlov em que seus rostos pareciam lentamente desaparecer da pintura, como se fossem apagados pela passagem do tempo. Em outra sala, uma enorme lareira continha marcas de fuligem que desenhavam formas indistintas e grotescas, como sombras de algo terrível que uma vez ali esteve. O ponto culminante de sua exploração veio quando encontraram uma porta maciça, aparentemente feita de madeira ancestral, com entalhes que pareciam se mover sob a luz das lanternas. A hesitação tomou conta deles, mas um impulso inexplicável os fez abrir a porta. Do outro lado, havia uma escadaria que descia profundamente na terra, como se conduzissem ao coração do próprio mundo. Ao descerem, a temperatura caiu drasticamente. A umidade das paredes era quase tangível, e o ar parecia estar impregnado de um cheiro de terra antiga e algo mais indescritível, algo como metal queimado e flores mortas. Finalmente, chegaram a uma vasta caverna subterrânea, iluminada por uma luz azulada e fantasmagórica, que parecia não ter origem.
No centro da caverna, um poço profundo emanava um som hipnótico e perturbador, como um lamento eterno. Aproximando-se cautelosamente, os adolescentes espiaram dentro do poço e foram consumidos pelo horror. Lá, no fundo, onde a luz não alcançava, enxergaram formas de crianças, flutuando como sombras, seus olhos vazios fixos no nada. Eram as almas das crianças desaparecidas, aprisionadas ali por forças além da compreensão. Antes que pudessem se afastar, uma presença sombria se materializou ao seu lado. A senhorita Malvina, agora revelada em sua verdadeira forma, um ser de outro mundo, com pele pálida e olhos vazios que emanavam um ódio profundo, encarou-os. Com uma voz que parecia ser composta por muitas, ela revelou que o orfanato era uma fachada para um antigo ritual. O poço era um portal para uma dimensão de escuridão eterna, onde as almas das crianças eram oferecidas como tributo a uma entidade ancestral e faminta, cuja fome nunca poderia ser saciada. Os adolescentes tentaram fugir, mas o caminho pelo qual haviam vindo estava agora selado, como se o orfanato tivesse mudado sua forma. A estrutura viva havia transformado o caminho em um labirinto sem fim. Os corredores se esticavam, as portas se fechavam por conta própria, e as paredes pareciam se mover para bloquear suas passagens. E assim, um a um, os adolescentes foram sugados pela escuridão, suas almas se juntando às das crianças no poço. No dia seguinte, a cidade notou a ausência dos jovens. Embora alguns corajosos tenham tentado procurar por eles no Vale Sombrio, nenhum rastro foi encontrado. O orfanato, como se risse da tentativa de desafiar seus segredos, permanecia imóvel e impassível, como sempre. E assim, a lenda do orfanato do Vale Sombrio continuou, advertindo aqueles que ousavam se aproximar daquele lugar amaldiçoado. Dizem que, nas noites de lua cheia, os ventos que sopram pelo vale carregam os sussurros das almas presas, implorando por liberdade. Mas ninguém ousa se aproximar para ouvir mais de perto, temendo ser a próxima vítima do antigo mistério que envolve o orfanato.